Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos às 10h30, com reprise às segundas também às 10h30. No programa de hoje, vamos receber a secretária de Mulheres da FETAEMA, Gersina Marques. Na pauta, Marcha das Margaridas e políticas públicas para as mulheres do campo, das florestas e das águas. Gersina, seja bem-vinda ao nosso programa. Então, quero primeiro agradecer a oportunidade, da gente estar aqui hoje e me apresentar, Eu sou Gersina Vieira Marques, filha de assentamento da Reforma Agrária, sou mãe, agricultora com muito orgulho. Estou hoje na Secretaria de Mulheres da FETAEMA, que a gente representa os 215 sindicatos de trabalhadores rurais e agricultores familiares, e também estou na presidência do Conselho Estadual da Mulher. Então, quero agradecer a oportunidade e estamos nessa luta. Seja bem-vinda. Secretária, os últimos governos foram predatórios para políticas públicas em vários setores, e principalmente para as mulheres. E no Maranhão não foi diferente. Conte para nós um pouco dessa luta. Pois é, então a gente sabe que nesses últimos anos, as políticas públicas, quando a gente fala, no contexto, é falar da nossa vida, Então, a gente sofreu perdas muito grandes, gravíssimas, e nessas perdas, nós, as mulheres, fomos as mais prejudicadas, não só as mulheres do campo, mas também as mulheres da cidade, Então, quando a gente fala da política pública da saúde, que o orçamento ele praticamente foi zerado, em especial quando a gente fala do tratamento do câncer, então os recursos foram zerados. A questão, quando a gente fala dos projetos de investimento, que é o que gera renda para nós mulheres, foram reduzidos totalmente. E sem falar que os recursos para a política do enfrentamento à violência contra nós mulheres, ele também zerou. Então a gente viu as inúmeras dificuldades que a gente teve. O Maranhão, quando a gente fala do Maranhão, quando nós vamos falar de nós mulheres maranhenses, a gente faz um recorte. O governador, ele conseguiu manter algumas políticas de apoio para as mulheres, com muita dificuldade, mas em termos do governo nacional, a gente só foi descredibilizado. Então, mais uma vez, nesses últimos anos, se a gente pegar, não foram só 4 anos, sim, foram praticamente 6 anos, onde todas as políticas de valorização, de empoderamento, de autonomia das mulheres, elas foram zeradas. Então, nós estamos aí nessa conjuntura agora, acreditando de fazer essa reconstrução das políticas públicas. As mulheres do campo, das florestas, estão construindo a 7ª Marcha das Margaridas. Conta pra gente, quem foi Margarida Alves? Certo, então para a gente chegar, por exemplo, hoje, na 7ª edição, a gente tem uma história. Isso. E é importante a gente falar essa história de Margarida Alves, porque na história, na conjuntura de todo o Brasil, nós, as mulheres, sempre fomos invisibilizadas. Então, nós do movimento sindical rural, também não foi diferente nossa trajetória. Então, Margarida Maria Alves, ela era uma trabalhadora rural, mulher, agricultora, a primeira mulher presidenta lá de Alagoa Grande da Paraíba, que presidiu o Sindicato de Trabalhadores Rurais. E naquele ano, lá na década de 80, existia a luta pela permanência na terra, permanência nos seus territórios, nas suas comunidades. E ela fez o enfrentamento a essa luta para ela permanecer com a sua terra. E, no entanto, a sua vida foi cefada. O grande projeto, o fazendeiro, o latifúndio assassinou Margarida Alves porque ela estava lutando pelo seu direito de ter a sua vida digna e estar na sua terra. E aí, assim, quando ela falava, dizia assim, é melhor morrer na luta do que de fome. Da luta eu jamais fugirei. Então, assim, é uma mulher que nos inspirou. Aí a gente diz assim, Margarida era uma semente que germinou, que brotou e que aí surgiram as margaridas para continuar a sua luta de resistência, pelo bem comum das mulheres, do campo, da cidade, das águas e das florestas. E como tudo começou? Quando foi realizada a primeira marcha? Isso, a primeira marcha foi no ano de 2000. Então, assim, era uma conjuntura onde nós, as mulheres rurais, dissemos assim, gente, a nossa história, ela está apagada, ninguém fala da história nossa das mulheres. Porém, nós, as mulheres, quando a gente fala as mulheres do campo, na década de 70, o Maranhão viveu o enfrentamento da luta pela terra. Eram os grileiros chegando para tomar a terra dos trabalhadores.
E nós, mulheres, estávamos ali na frente da luta. Então, quando o pistoleiro chegava, muitas vezes o homem estava escondido, às vezes até dentro da lagoa, e as mulheres estavam em casa com os filhos, recebendo os pistoleiros. Mas essa história, ela foi invisibilizada. E aí as mulheres, nós começamos a dizer, não, nós temos que dizer para a sociedade que nós estamos nessa luta, que nós construímos essa sociedade. E aí foi quando um grupo de mulheres se reuniram e disseram, nós precisamos criar, fazer uma ação para que as mulheres participem. E aí a gente já tinha lutado pela nossa cota de 30% estar na diretoria dos sindicatos, e aí a gente disse, agora nós temos que ocupar espaço. E aí essa comissão reuniu e disse assim, vamos fazer um ato em Brasília. A CONTAG realizava já o Grito da Terra Brasil, que participavam homens, as mulheres e a juventude. E aí nós dissemos, não, tem que ter uma ação específica das mulheres. E aí essa comissão se reuniu e disse, vamos fazer o ato em Brasília. E aí veio, mas como é que vai ser o nome? Foi quando disseram, olha, vamos resgatar. Foi resgatada a história. E aí, quando a gente olhou a história de Margarida Alves, essa é a mulher que nós temos que nos espelhar. E foi aí que a gente disse, pronto, vamos construir a marcha. Em homenagem a Margarida Alves, vai ser Marcha das Margaridas. E aí surgiu em 2000 a primeira edição, que as Margaridas lutavam por soberania alimentar, por igualdade de gênero, por respeito, por autonomia, e que nós, no ano de 2000, queríamos uma política de enfrentamento à violência também contra nós mulheres. E aí foi construída a primeira marcha belíssima, e aí estamos hoje na 7ª edição, 23 anos após a primeira edição. Vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com a secretária de Mulheres da FETAEMA, Gessina Marques. Gessina, como foram as outras edições da marcha e quais os objetivos foram alcançados? Olha, nós tivemos, né, quando a gente iniciou em 2000 a nossa pauta, a gente reivindicava, né, com a qualidade, a alimentação saudável, que era a soberania alimentar, a questão da saúde das mulheres, que era muito precária, e o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A gente reivindicamos o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que ia para dentro, né, das nossas comunidades. E a gente, nesse pacto de enfrentamento, a gente conseguiu o que foi chamado de ônibus lilás. Então, é um ônibus que ele fica no Estado, com parceria, né, do governador, da Secretaria de Estado, e ele desce lá para as comunidades para fazer esse atendimento às mulheres. Então, nessa trajetória, a gente conseguiu a questão da conquista da terra, com a titularização no nome das mulheres. Então, assim, a gente conseguiu, inclusive, linha de crédito específica para as mulheres. Então, nessa trajetória, a gente conseguiu dar uma visibilidade e a gente conseguiu programas e políticas públicas que influenciaram no empoderamento das mulheres. Quando a gente fala hoje, por exemplo, das Casas das Mulheres Brasileiras, quando a gente fala da Patrulha Maria da Penha, então assim, a gente teve um pacote que cada marcha a gente ia reforçando o que a gente não conquistava. E aí essas políticas foram sendo implementadas. E aí nós chegamos hoje, no ano de 2023, com parte dessas políticas que a gente conquistou, elas estão paradas. Porque sem o investimento do governo federal, o Estado sozinho não consegue implementar todas essas políticas. Mas, assim, para nós, a gente conseguiu muitas coisas, muita evolução com a nossa Marcha das Margaridas. E a outra coisa que a gente sempre enfatizou desde a primeira marcha é a nossa participação nos espaços políticos. E hoje a gente tem resultados importantíssimos. Nós temos prefeitas mulheres, vereadoras mulheres. Então, assim, e para nós isso é importante. Significa que esses 23 anos de luta, de trajetória, a gente teve um resultado muito significativo que faz com que a gente permaneça com a nossa luta, com a nossa Marcha das Margaridas. O Maranhão tem uma especificidade que a maioria não tem, que é o caso do babaçu, das quebradeiras de coco. Como é que está hoje a situação delas em relação à lei? Porque existe uma lei que dá liberdade às mulheres de entrarem em propriedades que tenham os babaçuais. Mas a gente sabe que isso é difícil de cumprir. Como é que está essa luta?
Pois é, quando a gente fala das quebradeiras de coco babaçu, né, nós sabemos que nós tem regionais que é tipicamente só de babaçuais. A lei babaçu livre, a gente sabe que ela não é cumprida, existe a lei, mas ela não é cumprida na maioria dos municípios. Os nossos babaçuais continuam sendo acabados, destruídos, né, pela questão do agronegócio. E quando a gente fala das quebradeiras, na questão produtiva, a gente conseguiu a questão também do PGPM. Então, é uma política de preço mínimo, né, que está nos produtos extrativistas, e que, assim, o Maranhão, ano passado, em 2022, mais de 10 mil entrou via mão das quebradeiras de coco com a quebra do coco, que é uma diferença que o programa cobre do quilo que ela vendeu a amêndoa. Porém, a gente sabe que a luta ela é muito grande, porque o nosso babaçoás faz parte da floresta amazônica, mas ele não é respeitado. Então, se a gente fosse talvez pegar dos últimos 5 anos, o tanto que foi devastado, porque assim, a lei ela garante um espaçamento. Porém, esse espaçamento, quando alguém tira a licença na Secretaria de Meio Ambiente, ele nunca cumpre ele como está no papel. Ele sempre exagera mais um pouquinho. Aí, no próximo ano, de novo, ele quer fazer o raleamento. E com esse raleamento, as nossas palmeiras estão indo para o chão. E a gente sabe que o babaçu no Maranhão, ele sustentou e ainda sustenta muitas famílias que estão nas nossas comunidades, mas não existe a valorização dos produtos hoje da cadeia do babaçu. E aí a gente sabe que a cadeia hoje produtiva do babaçu, existe vários subprodutos, inclusive, por exemplo, a gente tem uma referência muito importante, que é a cooperativa do Lago do Junca, Copalge, que hoje tem o óleo de babaçu orgânico, com selo orgânico. Mas eles enfrentam um desafio muito grande, que é fazer as palmeiras continuar de pé, as famílias não usarem o veneno, né, para poder ter um produto de qualidade, mas mesmo assim, a política de incentivo a esses produtos, elas são mínimas, como também a valorização ambiental. E aí nós estamos vendo o nosso Maranhão hoje, né, praticamente sendo destruídas as nossas matas e as nossas florestas, e não é diferente as nossas palmeiras de babaçu. E isso aí está entre as reivindicações do movimento esse ano? Com certeza. A pauta das margaridas, ela está lá, inclusive, a questão do respeito e da permanência das comunidades tradicionais, dos nossos territórios, dos nossos povos, e a questão da biodiversidade, preservação e a questão da política da agroecologia. É possível conviver o agronegócio com a agricultura familiar? Esse é o grande debate que as margaridas estão trazendo. A gente sabe que hoje o investimento tudo é para o agronegócio, mas nós sabemos que o que coloca comida na mesa, inclusive dos maranhenses, é a agricultura familiar. Agora, para isso, a gente precisa ter investimento, nós precisamos ter uma política de incentivo, mas que essa política ela venha respeitar o meio ambiente. É possível a gente produzir sem uso do veneno, respeitando o meio ambiente, né, praticando a nossa agroecologia. Agora, para isso, a gente vai precisar ter o investimento, a política de fortalecimento da agricultura familiar, que ainda é muito mínima. Hoje, os grandes projetos só são para o agronegócio, e o agronegócio não é vida. A vida é o campo, é a nossa agricultura familiar que produz com qualidade e que garante a soberania alimentar, porque a nossa produção, quando a gente fala da soberania, é uma produção que ela vai respeitar todo o meio ambiente. E a gente não vive sem meio ambiente. Perfeito. Por isso que é um pedido de socorro também das margaridas, em especial para o Maranhão, que chegou aí o grande projeto do agronegócio, que é o Matopiba, que estão matando as nossas comunidades tradicionais e os nossos territórios. Então, os conflitos agrários do Maranhão é uma denúncia também das margaridas, porque hoje 40% das pessoas que estão, as nossas lideranças, que estão ameaçadas de morte, 40% são mulheres, são margaridas, que estão lá nos seus territórios, resistindo para permanecer nas suas comunidades. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com Gersina Marques. Secretária, os sindicatos aderiram fortemente à marcha este ano.
Qual a expectativa do tamanho da caravana do Maranhão? Pois é. Gente, assim, muito maravilhoso estar nesse cenário, né? Assim, os nossos sindicatos, não só os rurais, né? Porque, assim, a marcha de 2023 no Maranhão, a gente chega nessa reta final, na contagem regressiva, com praticamente hoje 70 parceiros. Então, foi muito importante. Todos os sindicatos, né, urbano, os rurais, de diversas categorias, né, construíram, né, essa trajetória de dezembro com a gente até agora. E nós estamos aí, a expectativa é a maior delegação que vai estar em Brasília, né, mais uma vez. Em 2019 a gente foi com 75 ônibus lotados, porque o ônibus de Margarida é lotado. E agora a gente está aí com a perspectiva de praticamente 3.500 margaridas estarão em Brasília no dia 15 e 16, a gente sai no domingo. E assim, nós iremos ser a comissão de frente, abrir ala da maior ação de massa que vai acontecer em Brasília, que vai ser uma marcha que ela também é internacional, porque tem vários países que estarão lá. Então, o Maranhão está se somando nessa perspectiva de 3.500 mulheres, com a expectativa lá da gente ter em torno no dia 16 de 150 mil mulheres. Agora, historicamente, essa marcha ela é protagonizada pelas mulheres do campo. Entretanto, esse ano, eu acho até que, devido a realmente o processo de quebra das políticas públicas para as mulheres da cidade também se envolveram bastante, né? E aí, essa pauta, está incluído na pauta também, as reivindicações da cidade? Foram incluídas? Sim. Desde a CONTAG, na verdade, que é a Coordenação Nacional lá de Brasília, né? Na verdade, a CONTAG está com 1 ano e 6 meses. Ela tem um grupo de parceiros. Então, esses parceiros a nível nacional, eles reúnem e começam a discutir a pauta. Então, todos os movimentos, né, que é da sociedade civil organizada, do poder público, de todos os segmentos, do campo e da cidade, eles constroem essa pauta junta. Então, essa pauta, ela está todos os movimentos, todas as comunidades, todas as representações conjuntas, né? Então, a pauta foi entregue no dia 21 de junho e no dia 16 a gente está na ansiedade, na expectativa de ter a resposta do nosso presidente Lula. Assim, as mulheres têm um grande protagonismo, sempre tiveram, nas ações no campo, tomando conta da casa, da roça e até mesmo dos animais. Como fazer para, nos dias de hoje, diminuir essa carga horária e dar mais qualidade de vida? A gente começaria a dizer as políticas públicas. Porque se a gente tiver a efetivação das políticas públicas, elas vão impactar diretamente nessa melhoria de vida para nós mulheres. Quando a gente fala do campo, quando a gente fala da política pública, se a gente for ver, hoje é muito difícil ser mãe, ser dona de casa, a responsabilidade sempre é atribuída como se fosse muito mais da mulher do que do homem. Então, quando a gente fala da política pública, a gente começa até assim, até uma creche lá na comunidade, no município, ela já começa a amenizar a vida dessa mulher. Então, assim, a creche, um projeto de investimento, porque a gente não pode falar de empoderamento nosso se a gente não tiver uma autonomia financeira. Perfeito. Precisa ter o projeto que gere renda para essas mulheres. E aí a gente precisa qualificar a nossa participação em todos os espaços de tomada de decisões, porque todas as leis que a gente tem até hoje foi construída por homens. Então, assim, em 2023 a marcha chega assim para a gente com muita expectativa, num cenário muito favorável. Se a gente falar do Maranhão, então Maranhão hoje, nós temos a maior bancada feminista na estadual, no federal, temos hoje uma presidenta na Assembleia Legislativa que nunca teve no Maranhão. E aí, quando a gente olha os segmentos, a participação da sociedade civil, hoje ela está mais forte, nós temos mais entidades organizadas que estão sendo lideradas por mulheres. Sem contar que, assim, hoje o Maranhão, quando a gente olha as prefeitas mulheres também, a gente pode citar de referência a Dona Paula. Dona Paula é uma agricultora familiar, trabalhadora rural, que está lá sendo prefeita e que, assim, para a gente é uma referência. Então, a política pública, tendo a mulher à frente, a gente acredita que ela desenvolve mais, porque ela tem um olhar direcionado para as mulheres. E aí, quando a gente fala a gente fala de um ciclo, né, lá da política pública. Então, quando está aqui, a mulher está ocupando o espaço, a mulher está participando, o Estado está dando mais possibilidade para diminuir essa carga horária da mulher. E aí a gente também vai falar, além dessas ocupações, a gente vai falar da melhoria, porque
para nós estar bem, nós também precisamos ter saúde. Então, precisa melhorar o investimento na saúde também para as mulheres, principalmente no nosso interior. Porque a gente tem posto de saúde que não funciona. Então, como é que a gente vai cuidar dessa mulher se ela também não tem saúde? A educação, nós temos muitas mães que têm muita dificuldade do estudo justamente por causa do acúmulo da tarefa, do filho e da casa. Então, 2023 a gente chega assim com essa esperança de que a gente, de fato, as políticas públicas, elas voltem a funcionar para que nós mulheres possamos dizer, gente, nós temos nossa autonomia, nós temos nossa liberdade. Até para ser dirigente, né? Até para ser dirigente. E aí, para finalizar também, quando a gente fala dessa rede, a gente vem para o enfrentamento à violência contra nós mulheres. Não posso deixar de falar isso, tocante mesmo para o Maranhão. Nossas mulheres estão sendo assassinadas. E nós queremos estar vivas, lutando pelo nosso direito. Então, homens, parem de nos matar. Nós queremos estar viva, mas a gente sabe que tem que ter uma política também. Mas essa política também não é só através da Secretaria de Mulher de Estado. A gente precisa ter uma interligação, precisa estar junto à educação, precisa estar junto à saúde, precisa estar junto todos os setores para que, de fato, todas as políticas funcionem e as mulheres, nós, sejamos respeitadas, possamos ter igualdade, possamos ter autonomia e possamos ser livres também. Jacina, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos sua participação e queremos que você deixe uma mensagem para nossas mulheres. Eu diria, assim, as Margaridas, nós seguimos em marcha pela reconstrução do Brasil, pelo bem viver. Nós seguimos em marcha por todas que têm coragem, por todas que não têm, que ficam em casa, mas dizer assim, mulheres, existe uma rede de apoio a todas nós mulheres e que nós precisamos fortalecer ela. Se você, às vezes tem um problema, não dá para ir para aquela atividade, às vezes não pode, às vezes eu tenho medo, façam, orem, apoiem as outras mulheres que têm coragem de ir para a rua defender os nossos direitos. Porque assim, as Margaridas somos todas nós mulheres. E nós estamos, a nossa marcha de 2023, o tema é belíssimo. Nós estamos em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E não são só as mulheres do campo. Somos todas as mulheres negras, quilombolas, indígenas, brancas, pardas, que têm religião, que não têm religião, a comunidade LGBT, as mulheres do terreiro, todas as nossas comunidades tradicionais e os nossos territórios. Obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá! Eu apoio essa luta. E você? É o querer das Margaridas.